Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Leitura Comentada. Na verdade, esse é o primeiro, de uma série que agora eu vou focar nos livros. Então, faz parte do projeto Pílulas do Despertar, mas vai ser uma leitura comentada. E hoje é dia 31, ou seja, não iniciamos ainda setembro, mas eu já estou dando o primeiro passo do nosso novo livro, que é o Papoula Vermelha, da querida Melissa Madu, que vocês podem comprar aqui no link da minha lojinha da Amazon. A Melissa é uma super parceira aqui do canal e tem vários vídeos, eu vou deixar todos os links para vocês, tá? Tem vários vídeos dela aqui, eu também sou parceira do canal dela, também tem vídeos meus lá, enfim. E ontem, inclusive, tive a participação dela aqui, mais do que especial, no painel Despertar, com o Jordelei dos Santos, foi incrível, como sempre. E esse livro, Papoula Vermelha, ele fala sobre depressão. Setembro Amarelo tem esse nome, por ser um mês de alerta à prevenção do suicídio. E a gente fala muito em depressão, em ansiedade, Tem outras patologias, outros aspectos, outras questões, inclusive mentais, emocionais e mesmo espirituais, que levam as pessoas a tirarem a própria vida. Mas, estatisticamente, a depressão e a ansiedade são os fatores preponderantes para que uma pessoa chegue a tirar a sua vida. E Setembro Amarelo é um mês que ficou estipulado para justamente se falar sobre o tema, se pensar sobre o tema, E eu resolvi então fazer a leitura comentada desse livro, que é um livro, embora seja um livro ficcional, um livro de ficção, mas ele traz muitas verdades. Eu não li ainda o livro, tá? Mas conversando com a Melissa, ela me passou o que era. Vocês sabem que eu gosto de ler o livro com vocês e assim o farei. Não sei se em setembro todo a gente consegue fechar o livro, mas é como eu tenho feito, Se não fechar é ótimo, que vocês compram e fechem a leitura de vocês também. Então hoje, vem até com isso, olha que gracinha, gente, esse marcador de livro. Então hoje eu vou ler aqui para vocês o prefácio e aí a gente dá start realmente aos vídeos amanhã, tá bom? Vamos lá. Fazia quase 2 anos que meus pais tinham me internado no melhor hospital psiquiátrico de São Paulo. Era o hospital mais caro do país, mas não era a questão financeira que incomodava minha mãe, pois ela e meu pai tinham dinheiro de sobra para pagar minha internação sem prejudicar as finanças da família. Minha mãe é herdeira de uma rica família paulista e meu pai um grande executivo do mercado de construção. O que a incomodava era que o tratamento não estava surtindo nenhum efeito. Não que ela se preocupasse com a minha saúde mental, ela estava preocupada com a própria imagem de socialite. Não caía bem para ela ter uma filha louca internada num hospício. Nenhum tratamento surtia efeito para melhorar meu estado depressivo e minha sensação de vazio existencial. Os medicamentos ajudavam de certa forma, transformando-me em zumbi, mas não curavam a depressão. Tudo começou na puberdade, bem na verdade começou bem antes. Eu nunca fui uma criança alegre, não que eu me lembre. Nada me deixava entusiasmada, acho que sou depressiva desde sempre. Já nasci querendo morrer, literalmente, com um cordão umbilical enrolado no pescoço, o que quase me matou sufocada. Sempre fui aquele tipo de criança quieta, reservada e triste. Você tem tudo para ser feliz, não sei por que você vive com essa cara de triste, dizia minha mãe. Eu ouvia essa crítica constantemente, como se ser triste fosse uma escolha minha, culpa minha. Ninguém escolhe ser infeliz. Ela não entendia que minha depressão não era por falta de vontade de ser feliz, era uma força maior do que eu que me puxava para o inferno da existência. Tudo piorou na adolescência. Comecei a questionar a sociedade, tudo ao redor, até que percebi quão injusta e cruel era a realidade. Eu me sentia um peixe fora d'água, sem pertencimento àquele mundo insano, onde somente os gananciosos, como meu pai, chegavam ao poder. Corrupção, crueldade, consumismo, maledicência, enfim. O mundo estava ao contrário e ninguém percebia. Mas eu, sim. Estava tudo errado. Como eu poderia ser feliz com o caos alastrado ao meu redor?
pessoas matando golfinhos por pura diversão, desmatando florestas, deixando crianças passarem fome na Somália, sem falar do mecanismo de política existente no mundo. A vida era sofrimento, dor, injustiça, uma vida sem sentido. E eu só queria deixar de existir nesse mundo. Gente, eu vou fazer um preâmbulozinho aqui, porque na verdade eu vi agora que esse prefácio não é prefácio, já começa na história, né? Adorei. Melissa é das minhas. Pragmática. Mas isso é uma questão super importante de ser colocada, porque eu já tive depressão, né? Tenho ainda transtorno de ansiedade generalizada, nesse momento que estou gravando o vídeo, que eu espero que daqui a um tempo eu não tenha mais. Sou medicada, tá? Por uma psiquiatra que é extremamente cuidadosa, delicada na medicação. Faço terapia. A minha terapeuta, a minha psicóloga, já há alguns anos, ela é da linha da Gestalt terapia. Também é astróloga, consteladora, terapeuta floral, enfim, uma pessoa de cabeça super aberta. Ela não atende com essas coisas, mas ela utiliza essas coisas dentro do atendimento com os clientes dela, os pacientes dela. E mais do que isso, eu sou uma buscadora do autoconhecimento. Então, eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema com vocês, porque nada do que eu disser aqui sei lá, criação da minha cabeça, ou é uma hipótese criada por mim, não. Eu vivenciei tudo isso, tá? Inclusive com pessoas muito próximas a mim, que tiveram também depressão profunda e crise de ansiedade. Esse processo todo, na verdade, começou com meu pai, só que na época dele a ansiedade não era diagnosticada, né? Então era dito que ele estava com estafa, era estresse, enfim, mas ele já tinha crise de pânico naquela época. Então é um assunto que eu me sinto muito à vontade para falar para vocês. Inclusive trarei aqui uma live com a Eda Fagundes, que é psicóloga maravilhosa, foi minha psicóloga do meu filho durante um bom tempo, e ela virá então falar sobre esse problema todo, né, da ansiedade, de pessoas querendo tirar a própria vida, e depressão e tudo mais. Aguardem que em breve eu tô avisando a data aqui para vocês, porque eu já tô alinhando isso com ela. E aí, gente, por que eu fiz essa parada, esse preâmbulo? Primeiro, porque eu acho que a medicação em muitos casos é importante, sim. Claro que a medicação, no caso dessa personagem, da Melissa, ela é uma personagem que está num hospital psiquiátrico, então é claro que as medicações no hospital psiquiátrico são extremamente fortes, né? É diferente de uma psiquiatra que tá ali cuidando, né? Entra com um pouquinho, vê como você responde, aumenta um pouco, né? Mas assim, muitas vezes os remédios são extremamente importantes e não te deixam necessariamente um zumbi, né? A gente sabe que energeticamente não é bom, a gente sabe que mexe muito no nosso campo, inclusive fecha alguns canais de comunicação da gente para com outros universos, né? É uma droga, né? Você compra remédio aonde? Na drogaria. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão também do preconceito com os remédios, tá? Em muitos casos eles são necessários. E o mais importante é que você tenha um médico de cabeça aberta, um psiquiatra cuidadoso e que possa fazer justamente essa intervenção com muito cuidado. Uma outra coisa que eu quero falar já de cara aqui é que muitas das pessoas que tiram a própria vida, eu não posso ficar usando a palavra suicídio toda hora, vocês sabem disso, que é capaz do YouTube me derrubar, então eu vou falar sempre assim, tiram a própria vida, tá? As pessoas que tiram a própria vida, quando elas vêm desse processo depressivo, e isso foi feita uma pesquisa, tá? Um livro do André Trigueiro, que é maravilhoso, vou ver se eu acho para botar o link aqui para vocês, que é um livro, assim, excepcional. O André é kardecista, jornalista, né? E é um dedicado escritor a pesquisador dessa causa, né? E eu me lembro que eu li o livro dele há um tempo atrás e ele falava isso, que a maioria das pessoas, elas não querem tirar a própria vida. Elas não aguentam mais sentir aquela dor. Aquele vazio existencial, né? Aquela falta de interesse pela vida, aquela falta de automotivação, aquela falta de vontade de viver. Na verdade, é uma dor. Então, elas acham que tirando a própria vida, aquela dor vai acabar, né?
Então, tem essa questão também que é muito importante da gente salientar. Claro que não são todos os casos, né, gente? Tem casos e casos. Mas, estatisticamente, as pesquisas apontam por um número maior de pessoas que querem tirar a própria vida porque não aguentam mais sentir ou ansiedade, ou depressão, ou alguma outra patologia mental, né? E temos também que lembrar da questão espiritual, né? Muitas vezes as pessoas estão... Eu, antes de partir para os remédios e tal, eu fui ver se era espiritual. Porque às vezes são espíritos obsessores, né? Às vezes às vezes a pessoa é médium muito desenvolvido e não trabalha com a mediunidade. Então, muitas das doenças mentais também, às vezes, são ocasionadas por questões espirituais e energéticas, né? Então, só quero salientar isso tudo logo no primeiro vídeo, porque eu acho importante a gente ficar com isso em mente para toda a leitura de agora em diante. Tá combinado? Então vamos lá, vou voltar aqui para o livro. Foi num dia chuvoso de outono que aconteceu pela primeira vez o motivo da minha primeira internação. A minha alma morreu, desapareceu, foi abduzida. Eu estava morta por dentro, anestesiada, sem vida, não me importava com mais nada nem me dava o trabalho de me levantar da cama. Com qual propósito? Nem os tapas que minha mãe me deu no rosto, que me tiraram daquele estado de... Não, perdão. Nem os tapas que minha mãe me deu no rosto me tiraram daquele estado de torpor. Eu não sentia nada, e esse era meu conforto, minha fuga da realidade. Minha mente se desligou para me salvar de um suicídio, eu acho. Na verdade, não sei o que me levou àquele estado catatônico. Minha mãe culpava a genética do meu pai, pois o pai dele, meu falecido avô, sofria de depressão e se suicidou com um tiro na cabeça. Minha mãe gostava de culpar a genética do meu pai pela minha falta de vontade de ser feliz. Isso a livrava de qualquer responsabilidade com relação à minha doença. A verdade é que eu vinha piorando dia após dia ao longo dos 12 anos de minha existência, até chegar num ponto em que minha mente se desligou. Não houve um momento de foi a gota d'água, pois o copo estava vazio, sempre esteve. Naquela época a internação funcionou, os medicamentos funcionaram. Quer dizer, funcionaram no sentido de me tirar do estado catatônico, mas não no sentido de preencher o buraco que eu sentia nas profundezas da minha alma. E já que eu não podia vencer aquela dor profunda, juntei-me a ela. Essa questão, gente, também é mega interessante. Vou parar aqui de novo para falar por quê. Eu não acredito em medicação sem terapia. Porque a medicação, ela controla, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Diabetes. A pessoa tem diabetes. Então, ela não pode comer doce. E ela tem que se auto-aplicar a insulina, certo? Só que se ela se auto-aplica a insulina e come doce, ela não vai ficar boa. Então, é exatamente isso. A questão das doenças mentais é que você precisa da medicação, sim, mas você precisa de uma terapia, né? Ter uma pessoa para conversar, para se abrir, vai fazer você não só se autoconhecer melhor, como também e principalmente entender os gatilhos para suas crises, entender os motivos, né, para sua depressão, para sua ansiedade, para suas compulsões, né? Então é muito importante sempre que tenha também um psicólogo te acompanhando, tá? E eu diria que nessa tríade é excepcionalmente importante você também ter um trabalho de terapia energética, né? Eu particularmente sou apaixonada pelos florais, vocês sabem disso, mas existe o Theta Healing, que também é muito bom. Eu também sou Theta Healer e também faço sessões de Theta Healing, recebo sessões de Theta Healing, né? Tem o Reiki, que é maravilhoso, eu sou mestre em Reiki, faço Reiki aqui, inclusive envio de Reiki, né, para os membros aqui do meu canal. Então, assim, a gente tem muitas técnicas, dentre outras, né? A gente tem muitas técnicas que são super importantes também para fazer esse equilíbrio da energia. Eu acho que é uma tríade super importante para a gente ter em mente quando o trabalho é tirar alguém de uma depressão, ou de uma ansiedade, ou de uma crise de ansiedade, ou de compulsões, tá? Então fica aí a hashtag, a minha dica, né? Fica a dica. Então vamos lá.
Primeiro comecei a me interessar pela morte, por filmes de terror, livros góticos, caveiras, vampiros, o capeta e coisas do tipo. Eu mesma pintei de preto todas as paredes do meu quarto, queria tudo preto, queria que a luz do sol se apagasse. Aos poucos fui me tornando gótica. O meu estilo representava o estado da minha alma, que era a escuridão da profundeza abissal do inferno. Não que todos os góticos sejam assim, mas eu era. A minha mãe repudiava meu estilo, até chorou quando viu as paredes do meu quarto pintadas de preto. Mas eu não me importava, eu estava morta por dentro e não ligava para suas críticas moralistas e todo o drama que ela fazia com tanta habilidade. O meu pai nunca esteve presente, então nem sei o que ele pensava do meu estilo gótico e da minha doença mental. O tempo foi passando e eu continuei vagando pela vida como zumbi, sem amigos na escola, sem vontade de viver. O meu único interesse era a morte. Mas não, nunca tentei me matar. Não foi esse o motivo da minha segunda internação. Os remédios deixaram de fazer efeito. Só isso. A dosagem foi aumentando até chegar a um ponto em que o médico ficou preocupado. Ele já havia tentado de tudo e a psicoterapia de nada estava ajudando. Eu odiava a terapia, pois me sentia exposta, sendo avaliada e analisada. Simplesmente odiava. Era obrigada a fazê-la. Nem sei por quantos terapeutas eu passei. Foram muitos. Mas enfim, a vontade de viver continuou se esvaindo e as dosagens dos medicamentos aumentando, pois meu corpo pedia cada vez mais daquelas porcarias que amorteciam minha mente e sedavam as minhas emoções. Porém, se eu tomasse uma dosagem maior do que já estava tomando, entraria em coma por overdose. Gente, isso aqui é uma ficção, tá? Mas é uma ficção. Eu não posso nem dizer baseada em fatos reais, porque não é o caso, né? A Melissa não se baseou numa história, tudo dela é muito intuitivo, então eu calculo sim que ela tem aí colocado nesse livro muitas questões que são importantes para a gente falar e que tenha sido, de certa forma, canalizado por ela, né? Mas não é essa a proposta dela, é um livro de ficção. Então, é claro, vamos deixar aqui uma dose de ficção na leitura, né? Mas eu vou tentar trazer uns parâmetros para dentro da realidade, do que eu sei de informações e de vivência da realidade dessas situações. Mas, lembrando, é uma ficção, ok? Eu nem lembro do dia em que voltei a entrar em estado catatônico, mas sei que foi em 2035, aos 15 anos. Também não me lembro de como fui levada ao hospital. Acho que fiquei meses catatônica. Minha mãe não queria mais ter uma depressiva gótica morta-viva dentro da sua luxuosa mansão. Então ela disse aos médicos que enquanto não me curassem da depressão, não poderiam me dar alta. E ela tinha todo o poder, entre aspas, dinheiro, para isso. Assim foi. Por quase 2 anos fiquei internada e nada mudou. Eu me levantava, tomava banho, me alimentava, mas tudo meio que num estado zumbi de ser. Meu local seguro era a morte. Já faz quase 2 anos que Ayla foi internada, Dr. Walder, disse minha mãe, na sua típica arrogância, frieza e ar de superioridade. Não venha me dizer que não há nenhuma perspectiva de melhora. É impossível que não haja um tratamento, completou irritada. Eu estava com frio, o ar-condicionado jogava um jato de ar congelante bem na minha nuca, e aquele frio descia percorrendo todo o meu corpo. Era bom. Era melhor me concentrar na dor do frio do que na voz da minha mãe. Eu estava sentada numa confortável poltrona ao lado da minha mãe, diante da mesa do consultório do meu psiquiatra. Mantinha meus olhos focados através da imensa janela de vidro que ia do piso ao teto, atrás do médico, que estava sentado em uma imponente cadeira presidencial branca. Era uma paisagem desoladora de uma cidade cinza e poluída, deprimente, como eu. O sol estava a pino no céu acinzentado de São Paulo. Devia estar quente lá fora, uns 30 graus, talvez, ou mais, mas dentro daquele consultório moderno e elegante, na cobertura de um edifício de 35 andares, estava gelado, provavelmente para que o médico pudesse usar aquela camisa de manga longa, cinza, gravata e terno cinza. Tudo era muito cinza e branco naquele lugar, monótono, faltava cor, faltava vida. Em mim, no mundo, naquele consultório, em tudo, gelado, frio, cinza. Justamente por isso solicitamos uma reunião com a senhora e o seu marido.
É uma pena que Rodrigo Francines não possa estar presente nesse momento, lamentou o psiquiatra. É óbvio que meu pai não estava presente, ele nunca estava. Como deve imaginar, meu marido é um homem muito ocupado. Sou eu quem decide e resolve assuntos referentes à saúde da Ayla. Espero que tenha boas notícias ou ao menos me dê alguma esperança. Estamos pagando uma fortuna para esse hospital e sou incompetência que até agora não tenho conseguido ajudar minha filha. A minha mãe sempre gostou muito de usar a palavra incompetente. Os empregados da casa eram incompetentes, os brasileiros eram incompetentes, os prestadores de serviços, todos eles, eram incompetentes. Meus professores eram incompetentes, pois não tinham êxito em fazer com que eu me interessasse pelos estudos. Eu era incompetente. Todos eram incompetentes para ela, menos ela, é claro. A senhora Frieza em pessoa era perfeita, um grande exemplo para a alta sociedade paulista. Mas naquele momento a frieza estava no meu corpo, me congelando, eriçando os pelos dos meus braços, enquanto eles falavam de mim como se eu não estivesse ali presente e consciente, e era quase verdade que eu não estava mesmo. Eu odiava aquela roupa de interna, camiseta e calça cinza, sem cinto, sem cordão e sem nada que pudesse ser usado para eu me enforcar. E sapatilha cinza, aquela roupa fazia me sentir vulnerável. Sentia falta do meu coturno preto, da calça jeans rasgada e de uma blusa de moletom preta bem quente. Ai, que bom seria ter uma blusa de moletom bem quente naquele momento. Depois de algumas semanas internada, as enfermeiras desistiram de me pedir para lavar meu longo cabelo tingido de preto, então cortaram bem curto na máquina. Eu nem me lembro se elas pediram minha permissão para passar a máquina no meu cabelo. Acho que sim. Eu não me importava. O meu cabelo tingido de preto foi para o lixo. Logo, só me restava o cabelo loiro, escuro, natural, mantido bem curto, pois eu não tinha vontade de cuidar dele. Então, as prestativas enfermeiras passavam a máquina na minha cabeça com certa regularidade. O meu cabelo estava bem rente à cabeça e o mortífero ar congelante do ar-condicionado estava direcionado bem à minha nuca exposta. Eu não me movi nem um centímetro para me salvar de um congelamento. Queria muito que aquele ar me congelasse para eu não ter mais que ouvir a voz da minha mãe. Tenho pesquisado muito o caso da Ayla, senhora Marta. Solicitei esta reunião porque desta vez posso lhe dar uma esperança. No último congresso de psiquiatria de que participei em Genebra neste ano, conheci uma nova possibilidade de tratamento para a depressão. Um medicamento feito de nanopartículas de papoula vermelha, integrado com a mais alta tecnologia nanorobótica, capaz de induzir e modificar a interpretação da realidade. É a mais alta tecnologia no campo da medicina mental. E até agora, as pesquisas demonstram muita eficácia em casos de depressão como os da Ayla. Até que enfim. Então espero que esse remédio cure minha filha de vez, para que ela seja uma pessoa normal. Você não faz ideia do quanto essa situação é difícil para mim, ela disse, fazendo o que sabia fazer de melhor, se colocar no papel de vítima. Então fiquei me perguntando, o que seria ser uma pessoa normal para minha mãe? Provavelmente, dentro dos parâmetros dela, do que é ser normal, eu teria que deixar de ser quem eu sou para alcançar esse objetivo. Ou seja, só morrendo e nascendo outra no meu lugar. O problema, senhora Marta, é que esse medicamento ainda está em fase de teste e levará anos até passar por todas as pesquisas necessárias e ser liberado para comercialização. Mas eu fiz meus contatos e é possível, com a sua autorização e a do seu marido, colocar a Ayla no grupo de teste para receber o tratamento, disse o médico animado, como se usar uma cobaia de uma droga não testada fosse algo muito bom. Contanto que Ayla não corra risco de morte ou pior, você tem a minha autorização, disse minha mãe, sem se importar em perguntar a minha opinião ou sobre o tratamento. A chance de morte é mínima, mas ainda não há tempo bastante de testes para termos certeza dos efeitos colaterais. É por isso que precisamos da assinatura dos responsáveis. Que seja, eu não quero esperar. Nós vamos assinar a autorização e espero que comece o tratamento o quanto antes, disse minha mãe, olhando a tela do iPhone dourado. Ela estava com pressa, devia ter algum compromisso importante com a massagista ou a manicure. Ela só queria ir embora, pois odiava hospitais, por mais elegantes que fossem. E quanto a você, Ayla? Finalmente meu psiquiatra perguntou a minha opinião. Você aceitaria fazer parte do grupo de teste de um novo tratamento?
Como eu poderia dar uma resposta se eu não tinha detalhes do tratamento? Como minha mãe pode ter dado uma resposta tão rápida sem perguntar detalhes do tratamento? O ópio é feito de papoula, então deve ser bom. Eu aceito, respondi. O nome do novo medicamento em fase de teste, feito da papoula, é POP. Ele não tem o mesmo efeito do ópio e não será comercializado como uma droga ilícita, mas sim como um medicamento controlado. Entenda, a papoula pode ter propriedades tóxicas ou medicinais, dependendo da dosagem e da forma de preparo e utilização. A POP ajudará a interpretar a realidade de forma mais clara, ao contrário do ópio, que é utilizado como uma fuga da realidade, explicou o médico. Legal, eu disse. Eu não me importava. Na verdade, ninguém se importava. Fingiam se importar, mas não se importavam. A minha mãe queria ter uma filha saudável, pois não era bom para a imagem dela ter uma filha gótica depressiva. O meu pai explicitamente não se importava. Os médicos queriam vender remédios e ganhar dinheiro, e isso era mais importante do que o bem-estar das pessoas. Eu também não me importava comigo mesma. E foi assim que virei cobaia da POP, que mudou minha vida para sempre. Gente, esse foi o capítulo 1 e a gente segue para o capítulo 2 no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. Gente, já vi que isso aqui promete, hein? Já percebi que esse livro promete. Quero dizer para vocês que quem quiser fazer, eu tô abrindo agora somente 8 vagas, tá, gente? É um grupo bem seleto. Eu trabalho individual, mas é justamente porque eu tenho que dar muita atenção que eu tô abrindo poucas vagas para fazer um combo, que é o combo já pra gente entrar 2025 animados. A gente tem que começar a se preparar de agora, né? Então é um trabalho muito legal que a gente vai fazer com floral, com Theta Healing, com meditação, com reiki. Eu tenho certeza que assim vai valer cada centavo do investimento de vocês. E eu vou colocar então aqui as informações para quem estiver interessado para entrar em contato comigo, porque aí a gente já agenda e você já começa esse ritual para entrar 2025 supimpa, hein? Pra gente entrar na vibração da prosperidade, do amor, da saúde. Vai ser um trabalho muito bacana. Eu fiz ano passado, deu super certo, e esse ano eu tô querendo fazer com vocês, minha audiência querida. Então fiquem ligados nas informações que eu vou colocar na descrição e participem. Vai ser um prazer ter pertinho de mim vocês aqui, né? Mais pertinho de mim ainda. E amanhã eu volto então com mais um capítulo do Papoula Vermelha aqui no nosso Leitura Comentada, Pílulas do Despertar. Beijo, fui!